Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o evangelista Márcio Gomes. Sou membro na Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Rio da Areia, Saquarema. Igreja pastoreada pelo nosso querido pastor Irinaldo João dos Santos. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações nesta manhã. A Bíblia nos vai dizer em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, desta maneira: E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Meus queridos irmãos, esse texto enfatiza quando a pessoa do Senhor Jesus chega no ambiente, tudo que não tem parte com ele está com o tempo contado para acabar e para sair. Assim aconteceu quando, num dia de sábado, o Senhor Jesus vai à sinagoga para cultuar. O Senhor Jesus também ia para o templo adorar. Fica aqui o primeiro exemplo para mim e para você. Devemos ir à igreja, adorarmos o nome do Senhor. É claro que existem aquelas pessoas que o seu trabalho às vezes tem escalas que o dia do trabalho e o horário cai no horário do culto. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você não teve tempo de ir à igreja, adore a Deus na sua casa, adore a Deus aonde você estiver. O importante é cada um ter a consciência de que Deus deve ser adorado, Deus deve ser glorificado. Aqui o Senhor Jesus vai à sinagoga para adorar o nome do Senhor, para aprender a palavra e para ministrar a palavra de Deus. E nos conta esse episódio aqui, narrado pelo evangelista Marcos, que quando o Senhor Jesus chega na sinagoga para cultuar, estava no culto daquele dia um homem endemoniado com um espírito imundo. A Bíblia faz questão de enfatizar espírito imundo. Por que está enfatizado desta maneira? Um homem com um espírito imundo. É porque tudo que é imundo contamina. Aquele homem foi contaminado por um espírito maligno que deixou ele imundo, deixou ele contaminado. O demônio faz isso com a pessoa, contamina, destrói a moral da pessoa. E por que Marcos fez questão de dizer um espírito imundo? Porque todos que estavam ali conheciam aquele homem, as atitudes errôneas daquele homem, sabe? A Bíblia é bem clara em dizer que aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem a vida transformada, e as atitudes de quem é cheio do Espírito de Deus são outras. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no capítulo de número 10. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo de número 6, para você saber quais são as atitudes de quem é cheio do Espírito Santo. Olha só: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudará em outro homem. O Espírito de Deus muda a pessoa em outro homem. O Espírito de Deus, ele transforma. Aquele que mentia passa a não mentir mais. Aquele que adulterava passa a não adulterar mais.
aquele que mentia para a mulher ou mentia para o marido, aquele que era ladrão, aquele que era assassino, para com todas as obras imundas do maligno e passa a ter outras atitudes. Ele passa a ter a atitude de uma pessoa comportamentalmente falando, cheia do Espírito Santo. Olha só, vou repetir o versículo. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Só o Espírito Santo faz o que outro homem não pode fazer. E também a Bíblia diz que quando Saul adentrou pelo caminho da rebeldia, o Espírito do Senhor se retirou dele. Quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, aí ficou aberto um espaço, uma brecha na vida de Saul para que um espírito imundo, um espírito maligno se apoderasse da vida de Saul. Sabe quais foram as atitudes de Saul depois que o Espírito de Deus se retirou dele por causa das rebeldias? Saul não tinha ouvidos para Deus. Deus foi dando chance até chegar a um ponto que Deus tirou totalmente o Espírito Santo da vida de Saul. Saul agora, ao invés de amar, Saul nutria ódio. Saul antes profetizava, agora ele tinha palavras de maldição na sua boca. Saul antes amava, agora ele nutria ódio dentro da sua alma. Um espírito imundo estava na vida de Saul, ao ponto de querer matar Davi. Saul colocou o exército de Israel inteiro em busca da captura de Davi, em busca de matar Davi, porque o espírito que estava em Saul não era mais o Espírito de Deus, era um espírito imundo, um espírito maligno, que é o espírito de Satanás. Olha a diferença de quem tem o Espírito de Deus e de quem não tem. O Salmo 103 diz desta maneira: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Quem tem o Espírito de Deus, tudo na vida dele passa a glorificar a Deus. As suas atitudes, a sua vida afetiva, o seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, a sua vida moral e N outros exemplos. Tudo na vida de quem tem o Espírito de Deus louva e glorifica a Deus. Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Por isso eu vos digo que aquele homem que estava na sinagoga tinha um espírito imundo, porque a Bíblia vai dizer que ele tinha um espírito imundo, porque o comportamento daquele homem condizia que as suas atitudes estavam contaminadas. Quem sabe que aquele homem que estava na sinagoga era um assassino? É um tipo de espírito imundo. Quem sabe que as atitudes daquele homem que estava na sinagoga era um homem agressivo? A Bíblia vai dizer no Evangelho também que um homem gadareno era possesso por espírito maligno. Sabe o que acontecia com aquele homem? Ele andava nu, ele se feria, ele morava nos sepulcros dos cemitérios, porque essas são atitudes de espírito imundo. E a Bíblia diz que o gadareno andava pelos desertos, ou seja, Satanás queria aquele homem isolado da sociedade. Isso que o espírito imundo faz, coloca depressão na vida do homem, faz o homem andar pelos desertos da vida, ficar isolado, não querer saber de se comunicar com ninguém, ele não quer ter nenhum contato com o ser humano, sabe? O ser humano passa a ter atitude que não condiz com a vida normal de um ser humano. A Bíblia diz que o gadareno, ele andava rugindo, gritando violentamente pelos montes. Tentavam amarrar ele com cadeias, nem as cadeias conseguiam prender aquele homem, porque era um espírito de violência. E ele andava nu. Sabe o que significa nudez? Vergonha, pornografia. Quantos que estão presos na pornografia? Quantos que estão presos no nudismo, sabe? Também vou dizer outra coisa aqui nesse vídeo. É o diabo que induz mulheres a andar seminuas pela rua para provocar desejos aflorantes nos homens, para provocar a prostituição, para provocar a promiscuidade, a nudez, a vergonha. Toda pessoa que anda despida está sendo usada por Satanás.
E este homem que estava na sinagoga estava com o espírito imundo. Mas a Bíblia diz que onde Jesus está, não tem vez para o espírito imundo. Quando Jesus começou a ministrar a palavra, começou a ministrar com tanta autoridade que causou espanto naquelas pessoas que estavam na sinagoga, porque eles cansavam de ir à sinagoga e não via nada diferente, porque quem pregava nas sinagogas eram só os doutores, eram os escribas, mas quando Jesus falava era diferente. O Espírito Santo tomava conta do ambiente. Quando Jesus falava, as pessoas começavam a chorar, ao ponto de que quem estava oprimido era liberto na mesma hora. É diferente quem tem a vida cheia do Espírito Santo, irmão. Não basta o conhecimento, não basta letras, não basta seminário, não basta doutorado. Tem que ter unção do Espírito Santo para quando a palavra de Deus for pregada, haja uma revolução no mundo espiritual. E quando Jesus começou a ministrar, causou uma diferença, um impacto, ao ponto de quando Jesus começou a falar, aleluia, essa reação que as pessoas tiveram. Olha só, a Bíblia vai dizer no versículo 27 que todos se admiravam ao ponto de perguntarem entre si: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Porque quando Jesus começava a falar, a santidade de Jesus expulsava os demônios. A santidade de Jesus destruía as obras malignas só no falar, só no ministrar. Aleluia! Isso é porque os escribas falavam com vaidade, pregavam com vaidade, conheciam a lei de Moisés de ponta a ponta, mas faltava-lhes a unção. Não adianta conhecer a Bíblia de ponta a ponta se tiver faltando a unção. Sabe, o diabo também é teólogo, o diabo também conhece Bíblia. O que ele fez para Jesus na tentação? Citou Bíblia, falou até do Salmo 91, que o Senhor iria enviar anjos para guardar o Senhor Jesus em todos os seus caminhos. Mandou Jesus se suicidar, se jogar da altura do templo, do pináculo do templo, lá embaixo, porque os anjos já estão segurando Jesus se ele caísse. Olha só a tentação. O diabo conhece Bíblia. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão sendo enganadas porque não quer se envolver com a palavra de Deus. E o diabo está enganando essas pessoas. Aqui, quando Jesus começou a pregar, pregou com unção, pregou com determinação, pregou fazendo a diferença. E quando Jesus começou a falar, o diabo gritou no corpo daquele homem: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Ou seja, nós não temos nada contigo. Sabe por que o diabo gritou desse jeito? É porque ele sabia que ele estava onde Jesus estava. E onde Jesus chega, o diabo tem o tempo contado para ficar. É minutos para sair. Ele já ficou apavorado. O pavor tomou conta dele, porque ele sabia que já estava na hora dele ser expulso daquela vida. Sabe, enquanto eu lhes prego a palavra de Deus aqui neste momento, está sendo causado um pavor no inferno neste momento, porque o diabo sabe que já está na hora dele pegar as malas dele e se mandar. Sabe por quê? Onde Jesus chega, o diabo tem que sair. Talvez na sua vida está acontecendo algo que nem você está entendendo, mas você que ligou esse vídeo e está assistindo até agora, eu quero lhe dizer que tudo que está na sua vida, que o diabo tentou contaminar com o espírito imundo, já está com minutos e horas marcadas para sair. Aleluia, a partir de agora. Sabe por quê? O Senhor Jesus está me autorizando a lhe dizer que a unção de Deus que está comigo está chegando até você neste momento. A unção de Deus está indo até onde você está. O diabo gritou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Sabe por que ele chamou Jesus de Nazareno? No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, um judeu disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A fama de Nazaré na época de Jesus não era boa. E quem morava lá era menosprezado, era diminuído. E o diabo, tentando menosprezar Jesus, tentando diminuir Jesus,
gritou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Sabe o que o diabo quis dizer com o termo Jesus Nazareno? Ele quis usar um tom pejorativo, diminuindo, desqualificando o lugar onde Jesus morava. Ei, não importa onde você mora, não importa a profissão que você exerce, não importa a cor da sua pele, não importa quanto você tem no banco, na sua conta, não importa o salário que você recebe. O que eu tenho a lhe dizer é que Jesus chegou e todo tom pejorativo, todo tom de diminuir a tua vida, aquilo que é para te humilhar, já está batendo em retirada, porque quando Jesus chega, aleluia, é para mudar a história do ser humano. Quando Jesus chega, é para fazer a diferença. Eu quero dizer que não importa o tempo que você foi humilhado por Satanás, Jesus já está chegando para mudar a história da sua vida. Aleluia. Jesus não deixou o diabo continuar falando. Enquanto Jesus estava pregando, o diabo falou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Aleluia. O diabo sabe que ele está com horas contadas. Ele sabe que o juízo de Deus será derramado, e o que aguarda ele é o lago de fogo. Sabe? É o lago de fogo para o diabo e os seus demônios. E em nome de Jesus eu quero dizer nesta hora que tudo que estava para tentar acabar com a sua vida está com horas e minutos contados. Aleluia. Jesus começou a bradar: sai dele, cala-te, sai dele, cala-te, sai dele, cala-te. Ei, qual é a voz que estava bradando na tua vida até o dia de hoje? Se era a voz de pessoas te caluniando, lançando difamação, palavras de maldição, pessoas que te rodeiam, qual era a voz que clamava, que gritava mais alto dentro da tua casa? Era a voz da confusão? Era a voz da falta de paz? Era a voz do diabo lançando doenças, enfermidades na vida do seu filho? Perturbação, vício, prostituição? Ei, Jesus já está bradando com autoridade, dizendo: cala-te, sai dele. Eu quero dizer que na tua vida e dentro da tua casa, a única voz que vai ecoar é a voz de Jesus Cristo, na pessoa bendita do Espírito Santo, porque o Senhor diz nesta hora: cala-te, sai dele. Ei, cala-te, está saindo da tua casa agora. O diabo está saindo calado, não tem mais autoridade para falar, não tem mais vez na tua vida a voz de Satanás. O que tem vez na tua vida agora é a voz do Espírito Santo. Sabe essa doença de maldição que passa de pai para filho, que passa de irmão para irmão, está acabando agora. O Senhor Jesus está ordenando: cala-te, sai dele. Ei, toda maldição antiga, Deus está me usando para lhe dizer aqui neste momento que o Espírito de Deus está entrando na tua vida para desfazer obras antigas e está dizendo: cala-te, sai dele. É nesta hora que, em nome de Jesus, uma grande obra começa na sua vida. Começa na sua vida. Aleluia. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. O diabo tentou querer fazer alguma retaliação, tentou querer dar algum prejuízo na vida daquele homem que ele tentou fazer morada fixa há muito tempo. Agitou, convulsionou, e o livro de Lucas, capítulo 4, verso 35, diz que jogou aquele homem no chão. Mas aquele que estava presente ali pregando se chama Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Jesus levantou aquele homem, Jesus libertou aquele homem. Eu não sei o que o diabo jogou no chão na sua vida, se foi a tua integridade, a sua moral, a sua vida financeira. Eu não sei o que o diabo jogou no chão, mas eu quero dizer que assim como houve essa retaliação na vida daquele homem e aconteceu na sua vida em alguma área, o Senhor Jesus chega para te dizer nesta hora que já retirou todo o mal da sua vida.
Ele te coloca de pé neste momento. Ele te ergue com mão forte e poderosa neste momento e diz: eu te levanto, eu te sustento com a minha destra. Aleluia! A glória de Deus se manifestou naquela sinagoga naquele dia de tal forma que todos ficaram admirados. Todos ficaram admirados e começaram a dizer: que doutrina nova é esta? Que doutrina é esta? Que palavra é esta? Sabe, irmãos, Jesus não usou outra coisa a não ser a palavra. Não procure invencionismo, não. A única fonte de libertação é a palavra. A única fonte de alegria é a palavra. A única fonte de sabedoria é a palavra. A única fonte de bênção que vai entrar dentro do seu lar e vai transformar, aleluia, maldição em bênção, é a palavra. Não existe outra fórmula. Quantos estão inventando tantas fábulas e fórmulas para dizer: faça isso, faça aquilo, pega sal grosso, pega arruda, folha de arruda, faz isso, faz aquilo. Meu irmão, só tem uma coisa que destrói as obras de Satanás: oração, palavra de Deus e jejum, e obediência ao seu pastor e à sua igreja. Isso sim transmite santidade de Deus para nossas vidas. Eu quero finalizar esta simples e humilde palavra neste momento dizendo que uma grande obra o Senhor fez na vida daquele homem, ao ponto de que a fama do Senhor Jesus correu por toda a província da Galileia. O objetivo do que Deus começou a fazer na tua vida a partir de hoje é para que o nome dele seja reconhecido em lugares que ainda não havia sido reconhecido através da sua vida. Assim aconteceu. Todos começaram a dizer o que o Senhor Jesus fez na vida daquele homem. E o que o Senhor fez na sua vida vai percorrer longe, vai ser noticiado longe, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero ministrar uma bênção na tua vida nesta hora. Feche os seus olhos que eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, na pessoa bendita do amado e poderoso Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar a vida desta pessoa que está me assistindo nesta hora. Quebra toda maldição, destrói toda enfermidade. Senhor, se, ó Deus, essa pessoa ainda não entregou a sua vida a Ti como Salvador, que ela possa ter um encontro contigo agora, recebendo o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida, para a glória de Deus Pai. Escreve o seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, em nome de Jesus Cristo. E eu oro também pelo teu servo e pela tua serva, que está me assistindo agora, me acompanhando nesse vídeo. Abre as portas da cura, abre as portas, Pai querido, da prosperidade. Entra na casa da tua filha, entra na casa do teu filho, entra com prosperidade e abençoa para a glória do teu nome, e que nenhum demônio tenha vez na vida e na casa desta pessoa, que somente o Senhor tenha vez para falar, somente o Senhor tenha vez para ministrar na vida e na casa desta pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Faça-nos uma visita ali na Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Rio da Areia. Igreja esta pastoreada pelo pastor Irinaldo João dos Santos. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima vez. Amém.